Alô? Oi. Ó. Bom, então vamos continuar aqui o nosso ciclo do BR Plot dentro do BR Lab. Esses são os nossos maravilhosos apoiadores. E essa mesa agora trata de um assunto, com certeza não é o mais divertido dos roteiristas, é um assunto mais realmente delicado, espinhoso, e que dá muito trabalho, e não é um trabalho criativo, né, mas é um trabalho de muita construção, um trabalho mais lento, mas que eu acho que nos últimos anos ele tem ganhado muita força e muito... A nossa categoria, por mais impressionante que pareça, ou surpreendente que possa parecer, ela tem se organizado cada vez mais. Então, eu sou o Thiago, doutor, sou roteirista também, e nas horas vagas eu escrevo o roteiro, mas no dia a dia eu cuido da associação, brincadeira. É que dá trabalho. E eu estou envolvido com as duas associações de roteiro que a gente tem no Brasil. A Abra, esse microfone, ele é meio pilantra, né? Ele não... tá. A Abra, que é a Associação Brasileira de Autores Roteiristas, que eu vou contar um pouco o histórico dela já já. E a GEDAR, que é a gestão de direitos autorais de autores roteiristas, que é a Sociedade para a Coleta de Direitos Autorais no Brasil, que é um assunto que a gente vai abordar profundamente. E aqui ao meu lado está a maravilhosa Paula Vergueiro, que é a advogada das duas associações. Então, ela nos apoia, enfim, auxilia e conduz também a GEDAR, não só como advogada, mas também como uma organizadora mesmo, uma CEO, se é que esse é o nome correto, imagino, da nossa sociedade de gestão de direitos autorais. Então, a gente preparou aqui um material. Paulo, você quer falar alguma coisa? Quer, enfim, dizer algo? Desculpa. Não... Foi. Então, primeiro, obrigada pela presença de vocês, né, que é o mais importante, porque ficar depois de um dia de conteúdo, conteúdo muito afinado com o ofício de vocês, né, ficar para falar de direitos é uma coisa, eu imagino que cansativa, né, assim, pouco estimulante. Mas acredito também que isso aconteça porque vocês têm, né, lideranças como o Thiago Dottori, que, como ele falou, eu acho um super-herói, né? Porque nas horas em meio à família, com crianças, ele escreve, né, roteiros com alto sucesso, né, muito, enfim, reconhecido pela classe, e também se doa para as duas associações de roteiristas no Brasil, a ABRA, né, que é a mais antiga, e lida mais com as questões de direitos morais. A gente vai detalhar um pouco, né, essas duas perspectivas do direito autoral, o direito moral e o direito patrimonial, esse último com o qual a GEDAR tem estado envolvida, né? É a associação que está se preparando para começar a arrecadação dos direitos autorais de exibição pública das obras audiovisuais. Então, eu acho que, como sempre, como sempre, né, nas nossas apresentações da GEDAR e da ABRA, né, eu prefiro, e o direito é de vocês, né? Vocês são os titulares do direito autoral, né? Então, as estrelas são vocês. Eu acho que o Thiago vai começar falando, né, um pouco aí da perspectiva de mercado e do ofício, né, do autor roteirista. Depois eu entro falando um pouco, dando uma formatação jurídica para o que o Thiago vai falar, explicando um pouquinho o que as duas associações estão construindo em termos jurídicos, e depois tirando eventuais aí dúvidas de vocês, debatendo um pouco, né? Então, esses dois, acho que os primeiros slides são... O Thiago vai poder falar melhor?
que são... É que eu não estou enxergando daqui, mas... Não sei se diminuir essa luz ajuda ou... Não, você consegue... legal. Então, mercado de atuação para roteiristas, né, que é um tema muito mais próprio do Tiago. Eu vou tentar ser bem breve para a gente não se estender muito. Eu comecei a escrever em 99. O mercado independente meio que não existia, era muito pouco, era bem o meio ali de quando a coisa tinha acabado. Existia pouquíssimos roteiristas que você podia conhecer e que estavam trabalhando, fazendo cinema e tal. Existia um mercado de televisão bastante forte, que é forte até hoje, basicamente autores de telenovela escrevendo para a Globo, não só telenovelas, como a Globo também sempre produziu séries e bastante coisa. Esse mercado independente foi crescendo aos poucos com Carlota Joaquina, e a coisa veio vindo com a lei Rouanet, depois a Ancine. Existiu ali um grupo de roteiristas, basicamente uma galera aqui de São Paulo que escrevia cinema, e uma galera do Rio de Janeiro que escrevia cinema também, não estava na Globo, criou uma associação aqui em São Paulo, São Paulo não, foi até no Festival de Gramado, mas que tinha gente de São Paulo e do Rio, basicamente, chamava Autores de Cinema. E que o foco da Autores de Cinema era tentar encontrar e se preservar e defender os direitos dos roteiristas nos contratos que eles faziam com as produtoras independentes que produziam filmes. Antes disso, um pouco, no Rio de Janeiro, os autores de televisão se organizaram também porque tinham questões coletivas que eles precisavam debater e criaram a AR. Então, a AR é de 2002, se eu não me engano. Matheus também, nosso querido diretor financeiro da GEDAR, está logo ali. Ele pode, daqui a pouco, se juntar a gente também para tirar dúvidas e tal. Então, a AR surgiu com os roteiristas de televisão no Rio de Janeiro e a AC com os roteiristas de cinema independente, onde quer que eles estivessem, a maioria São Paulo e Rio. Eram mundos muito separados e distintos, de discussão muito... que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, e quem escrevia televisão não fazia cinema e tal. Fomos assim durante muito tempo, até que, alguns anos atrás, eu, como presidente, então, da AC, e o Ricardo Hofstetter, como presidente da AR, falamos, não faz sentido mais termos duas associações de roteiro, uma vez que o mercado mudou, autores que só faziam cinema, como Braulio Mantovani, ou como Marcos Bernstein, que fez Central do Brasil, ou como Helena Soares, começaram a fazer televisão. Marcos escreve novela, outros que escrevem novela estão fazendo cinema. Quem estava na televisão foi negociar contrato com um produtor independente, o mercado cresceu. Enfim, juntamos, e temos a Abra. A Abra é uma sociedade de autores que hoje tem gente basicamente no Brasil inteiro. E acho que primeiro assim, a gente notou recentemente, temos todos acompanhado o que está acontecendo, né? Então, faz alguns anos, o nosso mercado está bastante instável. A Ancine não é segredo nenhum, está numa crise enorme por diversas razões. Para tentar lidar com essa crise de alguma maneira, existe uma grande união de diversas associações representativas de profissionais do audiovisual. E é muito importante o papel que a Abra tem desempenhado nesse debate, porque a gente é das poucas associações nacionais de uma categoria que está toda unida numa única associação. Então, a gente tem muita força, e a Carol Couto, que é a nossa presidente, tem lidado com isso de uma maneira muito contundente, importante. Então, a gente está muito por dentro de tudo que tem acontecido e tem tentado influenciar de uma maneira positiva no debate, na reconstrução do que é a Ancine, do que a gente vai tentar fazer e retomar daqui para frente. Isso é uma das áreas de atuação. Uma outra que eu acho que está bastante eminente assim agora, e que a gente vai tomar... vou te trazer novidades depois daqui, que eu vi no meu WhatsApp aqui, estava com não sei quantas mensagens, mas existe também um movimento que nós vamos liderar, estamos liderando, de resistência à liberdade de expressão que está em xeque nesse momento. Por incrível que pareça, por mais que o discurso oficial não seja não é uma censura oficial, mas as maneiras
constantes e permanentes de ataques e de projetos que estão sendo tirados de orçamento, ou textos que deixam de ir para catálogo, e a gente simplesmente não pode aceitar isso. É uma coisa, é um retrocesso que não cabe em 2019. E nós, Paula, Abra, estamos estruturando uma ação mais do que simbólica. A gente vai estruturar uma ação de como confrontar isso de uma maneira institucional. Mínima, a gente tem que fazer alguma coisa, porque a preservação da liberdade de expressão do autor é um ponto-chave de uma associação de roteiristas. Tudo começa com a gente, e a gente não pode se sentir reprimido a dizer aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer dizer, e não pode ser dirigido por nada. Então, isso é uma atuação que a Abra tem nesse momento. Vamos falar um pouquinho mais da Abra, porque eu acho que depois a gente vai entrar mais fundo no assunto da GEDAR, né? Eu dei uma passeada aqui, mas um aspecto fundamental, a gente, claro que viu uma mesa agora sobre um debate estético, como a gente cria e faz obras, mas sem condições materiais e tempo dedicado ao seu ofício, como a gente viu aqui todo mundo falar, leva muito tempo, você precisa de muitos tratamentos. Essa proteção ao direito do autor, ao seu trabalho, ao seu processo de escrita, ela é fundamental para que a gente consiga realizar bons roteiros. Se a gente estiver mal organizado nisso e formos maltratados, e aceitarmos qualquer tipo de proposta ou de cachê, ou, enfim, de relação trabalhista que, infelizmente, ainda que o mercado tenha crescido muito, a gente escuta ainda muitos casos mal combinados entre produtora e roteirista, a gente nunca vai conseguir se tornar maduro o suficiente para ter uma indústria potente, né, com tudo aquilo que a gente pode alcançar, com a nossa criatividade. Então, ter uma associação que proteja os direitos do autor, onde você pode, num litígio, ou ao menos, ou simplesmente ter um lugar lá, por exemplo, muitas vezes acontece isso, no e-mail da Abra ali, a pessoa joga uma coisa, já vem respostas que já dão a ela um pouco mais de suporte para ela conseguir lidar com uma situação que eventualmente é difícil. E muitas vezes a gente tem o suporte da Paula, que está sempre disponível, a gente tem modelos de contrato que a gente tem subido no site, tem compartilhado com roteiristas, qual é o tipo de cláusula mínima que você tem que ter, a gente tem uma tabela de valores que precisa ser atualizada, né, Matheus? Eu imagino que ela está um pouco até desatualizada, que é um piso para você trabalhar. Muitas vezes isso regula um pouco as relações dos roteiristas com as produtoras. Uma questão que a gente está olhando de frente agora, e tem um grupo de trabalho trabalhando isso especificamente, que é a questão de créditos, que também é uma questão que passa por tudo isso, que passa desde a liberdade de expressão até o direito autoral, porque o crédito é fundamental para o direito autoral, e infelizmente a gente ainda vê muitas práticas dúbias enfim, armadilhas que muitas vezes os roteiristas se veem, e que a Abra, especialmente, trabalha para assessorar e apoiar os roteiristas. Evidentemente que todo mundo que se dedica à Abra é de uma maneira amadora, né? A gente faz isso no tempo possível, né? A gente não recebe nada para isso, só se indispõe muitas vezes com pessoas e gasta um tempo que não tem, mas ainda que a gente não seja uma associação que esteja profissionalizada, como é um WGA, por exemplo, e como são as sociedades de gestão de direitos autorais que a gente vai falar aqui, a gente tem dado bastante suporte. É muito bom que a gente esteja junto nesse momento, e isso tem tido um papel muito importante nesse ano em que o audiovisual está, inegavelmente, numa crise, pelo menos numa crise da maneira como vinha sendo financiado até aqui, na maneira como vinha sendo regulado até aqui, e oxalá a gente consiga enfim, permanecer com algumas, né, não se destrua tudo que foi construído com bastante trabalho ao longo dos últimos anos. Então é muito importante, caso vocês não estejam na Abra, eu vejo que muita gente fala, é meio chato, é meio isso, é meio aquilo, de fato pode ser que seja, mas é muito pior sem. É muito pior se você está aí sozinho negociando com o produtor, não tem com quem falar e não tem uma associação forte para te defender.
E a associação, eu também sempre digo isso, muitas vezes as pessoas fazem muita gestão, deveria ser aquilo, deveria ser aquilo. A Abra vai ser aquilo que os associados fizerem dela, aquilo que você puder dedicar e sugerir, conseguir trabalhar para que ela consiga ser, é o que ela vai ser. Não tem, ela é absolutamente democrática e aceita todo mundo que tenha tido algum tipo de relação com alguma produtora que tenha escrito profissionalmente, você está apto a participar da Abra. E hoje acho que a gente está em torno de 500 associados no Brasil inteiro, se eu não me engano. E, rapidamente, teremos também, uma das ações que a gente faz e que é muito legal, dia 25 de outubro, a gente vai ter um prêmio, que é o 3º ano que a gente vai fazer o prêmio da Abra, tem diversas categorias, e é um prêmio dado por roteiristas, para os roteiristas, então a gente fez uma grande votação, agora tem os finalistas e os associados que estão em dia com a Abra, a gente tem uma bastante flexibilidade em termos de pagamento, para não deixar ninguém de fora. A gente tem 3 faixas de preço, então, se você, por um acaso, está passando por alguma dificuldade, tem uma faixa bastante barata de contribuição semestral, mas, enfim, você precisa estar em dia com a associação para poder votar e participar do prêmio, mas logo a gente vai soltar o convite geral para que, dia 25, na Cinemateca, vai ser a entrega desses prêmios com o apoio fundamental da mostra e, especialmente, do Projeto Paradiso, do Instituto Olga Rabinovich, que viabilizou a realização do prêmio esse ano. E agora, ali, a importância, eu acho que eu falei, acho que está aí, e a gente pode agora falar um pouco. Então, assim, só para fazer essa transição um pouco da Abra, e a gente pode entrar em umas coisas jurídicas mais específicas, Paula. 3 anos atrás, a gente fundou a GEDAR, que é sobre recolhimento de direitos autorais de roteiristas. Eu sou vice-presidente, faz 3 anos que eu estou nessa. 3 anos atrás, eu não fazia a menor ideia do que era isso. E tanto eu como a Paula, como o Matheus e o Marcílio, que é o presidente, há 3 anos a gente mergulhou nesse mundo. Talvez você já soubesse de antes, porque você lida bastante com esse tema já desde, né, na sua carreira, mas eu desconhecia o que era um pouco o direito autoral e como ele funciona, como que ele é recolhido. E eu até pensei que o nome dessa mesa deveria ser assim: roteiristas, há um dinheiro esperando por você, vem aqui buscá-lo, porque talvez a gente lotasse a sala. E é um pouco isso, não é só isso, mas é um aspecto fundamental do direito autoral, que é o recolhimento pela exibição das nossas obras quando elas circulam, passam, são exibidas em qualquer lugar. Isso é reconhecido no mundo inteiro, e a gente aqui comeu uma bola durante muitos anos, e agora a gente está recuperando esse tempo perdido. Então, eu passo a bola para você. Acho que você, enfim, para trazer um pouco mais do aspecto jurídico da nossa profissão e essa perspectiva das sociedades de gestão de direito autoral. Antes de entrar assim, especificamente nos aspectos jurídicos, né, queria ressaltar isso que o Tiago falou, é muito importante, porque assim, no Brasil, o direito autoral tem uma construção, a construção do direito autoral no Brasil, ela é fortemente ligada às instituições, às associações de gestão de direitos autorais. Né? A primeira associação que a gente teve no Brasil foi a SBAT, por acaso, né, formada por teatrólogos, né, autores de teatro, mas que depois começou a arrecadar direitos relativos à execução pública de música, né, e a gente viu fortemente as associações de música. Não sei se está. Que se dizem vermelho. Acho que está? Não. Então, a luta, né, assim, a disputa, o direito autoral é uma área de disputa, né, normalmente de disputa entre atores, né, os mais diversos. Né. Essas disputas, eu costumo dizer que tem dois campos preferenciais, que são a disputa legislativa, né, assim, a disputa onde como as leis são formadas. Né, a lei de direito autoral, hoje a gente vai ver
um pouco ela é de 98, ela já sofreu algumas tentativas de reforma, e o outro campo de disputa do direito autoral é no judiciário, né? Mas sempre assim, a articulação institucional das associações é que norteia essas disputas, né? Os autores só têm condições de estar nesses dois campos de batalha unidos, através dessas associações. Então, a gente olha hoje essas décadas passadas, onde a música, o setor musical, conseguiu se estabelecer, né, diante de muitos problemas. Todo mundo acompanhou, né, em 2011, a CPI do ECAD, que deu aí origem à lei de 2013 da gestão coletiva. Mas, assim, é uma história de construção de direitos, né? Os músicos, os compositores, os intérpretes, os músicos executantes conseguiram, né, juntamente, né, também com as editoras, com os produtores, gravadoras, né, que são os direitos conexos, conseguiram estabelecer uma rede de proteção de direitos, né, muito importante até para a sustentação da própria indústria. Eu cheguei aqui no final da outra mesa e da outra conversa, e assim, a gente viu 3 grandes roteiristas, né? E aí teve uma questão comercial, né? Essa questão comercial, né? Assim, é verdade que o roteirista realmente não tem a cabeça, né? Muitos ou a maioria, né? A cabeça não está cheia dessas questões comerciais, né? Mas assim, os que têm vão também para a produção, vão também fazer outras coisas, né? A preocupação maior é realmente contar bem as histórias. Mas a consciência do direito de vocês, né, é o ponto de partida. E aí a luta vai... não posso dar meu tempo. Se associe a uma associação, né, que e essa associação, tendo representatividade, vai representá-los, né, nesses 2 campos de batalha que eu falei. Então, assim, tudo que a gente constrói no direito autoral, sem dúvida, está ligado à articulação institucional das associações de autores, né? Então, eu procurei fazer aqui um básico, né? Sempre que a gente vai falar de direito autoral para roteirista, alguns são mais conscientes, alguns já assinaram contratos, alguns, né, estão no primeiro contrato, outros querem entender melhor como funciona, né, essa rede contratual. Então, assim, tem alguns conceitos básicos que, se tiver muito... Vocês podem me interromper também na hora, não tem problema. Mas, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter a consciência, né, é que o autor é a pessoa física. Outro dia me surgiu pela Abra um questionamento de pessoa jurídica sendo autor, né, de uma obra. A lei brasileira é muito clara, tá? Isso não poderia ser diferente, porque o fundamento é na própria Constituição e na própria Declaração Universal dos Direitos do Homem. Só pessoa física, o homem, tem o atributo para ser autor, né? A lei, no máximo, e a gente vai ver as situações, né, confere bastante, né, proteção às pessoas jurídicas que podem ser titulares de direitos autorais, mas só no caso quando os autores cedem esses direitos para as pessoas jurídicas. Mas autor é a pessoa jurídica, tá? O artigo da lei é a pessoa física. Obrigada. Então, é bem claro na lei. Autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. Então, o fundamento, né, que eu falei que está na Constituição, né, no inciso 28 do artigo 5º, que trata justamente dos direitos e garantias fundamentais, o direito autoral está na Constituição, nesse artigo que eu diria que é o mais importante da Constituição. Então, a Constituição diz que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. O outro fundamento, né, como eu disse, está na própria Declaração dos Direitos Humanos, que diz que todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística.
E aí, assim, onde é que entra o roteirista, né? Esse é um ponto importante. A Abra, ao longo aí da sua história, também tem se manifestado sobre isso. A Lei de Direito Autoral, como eu falei para vocês, é uma lei de 98, né? Muitos aqui acompanharam, quer dizer, são bastante jovens, né? Mas assim, muitos acompanharam o processo, o último processo de tentativa de reforma da lei, que ficou aí em curso durante 5 anos, de 2007 a 2012, né? 2007, a época do ministro Gilberto Gil, ele lançou o Fórum Nacional de Direito Autoral, que deu origem aí a um projeto de reforma da lei. O projeto ficou 5 anos em discussão, né? Consultas públicas, várias manifestações, acabou que não foi adiante, né? Mas a nossa lei é de 98 e ela é uma lei curiosa, porque muita gente acha que ela é uma lei muito boa, que dá conta de todas as situações, e tem gente que diz que ela já nasceu ultrapassada, né? Justamente porque ela veio aí no início, né, dos anos 2000, ela é de 98, né, onde a tecnologia digital começou a dominar, né, assim, a distribuição, a produção das obras, de todas as obras criativas, né? E aí, onde é que entra o roteirista, né, na Lei de Direito Autoral? Olha como é a redação do artigo 16 da Lei de Direito Autoral em relação ao audiovisual, né? São coautores da obra audiovisual o autor do assunto ou argumento literário, musical ou litero-musical e o diretor. A lei não traz a palavra roteirista, autor-roteirista, né? E isso é um descompasso, eu acho, né, assim, com o mercado. Né, assim, a lei é de 98, e desde então, muito antes, né, já se referiam ao ofício de vocês como roteirista, autor-roteirista, né? Porque fica difícil, né? Quem é o autor? O que quer dizer, né? O autor do assunto ou o argumento, né? Assim, é vago, é muito aberto, enfim. Isso tudo, e a gente já apresentou algumas propostas, a Abra e outras instituições, acadêmicos, professores de direito autoral, dando outra redação para esse artigo 16, tá? E assim, uma redação que atenderia à classe seria essa: são coautores da obra audiovisual, o roteirista e o diretor realizador, né? Isso não é uma novidade, né? Em muitos países a lei é assim, né? Isso não tem nenhuma, né? Seria uma atualização, uma harmonização com as práticas de mercado, né? Porque essa denominação da lei, do jeito que está, eu acho que ela não dá conta, né, Tiago, assim, da importância do roteiro para a obra audiovisual, né? Enfim, não existe, né? Ninguém fala quem é o autor, né? O roteiro, do assunto, é o roteirista, né? Então, o roteirista se encaixa no artigo 16, embora não tenha expressamente o seu nome lá, né? Como eu disse antes, o autor é a pessoa física, mas muitas vezes a proteção concedida ao autor pode ser estendida às pessoas jurídicas, né? Quando? Quando ela é titular desses direitos, e só pode ser de um jeito, né? Através da cessão dos direitos patrimoniais. Aí tem um conceito básico que é muito importante, assim, que é a diferença entre autoria e titularidade, né? O autor vai ser sempre a pessoa física, tá? Quando o autor cria a sua obra, assim que ele cria nesse momento de criação, ele concentra essas duas vertentes do direito autoral, vamos chamar assim: o direito moral e o direito patrimonial. O que ele pode fazer, e assim, quase que deve fazer na obra audiovisual, se quiser que o seu roteiro, né, seja adaptado para uma obra audiovisual para tela, né, de cinema, de televisão, enfim, ele deve ceder esses direitos patrimoniais. Nesse momento, a pessoa jurídica para quem ele cede, a produtora, a empresa de radiodifusão, a plataforma de streaming ou, né, qualquer outra que venha a exibir, passa a ser titular desses direitos. Veja que ela não é autora, ela é titular, né? Então, a autoria é isso, né? A simples criação garante ao autor a titularidade originária. Por isso que a gente diz que o autor é o titular originário de todos os direitos autorais, tá? Todos. Uma vez materializada a criação artística,
o criador torna-se automaticamente o titular originário dos correspondentes direitos autorais. Nesse momento, a coincidência entre o autor e o titular dos direitos morais e patrimoniais sobre a obra. Aí também tem uma diferençazinha que é importante falar, que é a diferença do nosso sistema, que o Brasil adota, né, o sistema de direito autoral do Brasil, e o sistema americano anglo-saxão do copyright. Tá? Por quê? Porque aqui o autor, pessoa física, é sempre o titular originário de todos os direitos. Né? O copyright, a gente sabe, é um direito de cópia. Lá, o produtor é o principal protegido, porque ele concentra, né, todos esses direitos desde o início. Lá, o direito é da cópia. Aqui, o direito é da autoria. Né? Então, a titularidade, como eu falei, justamente a legitimidade para o exercício dos direitos econômicos sobre a obra. Uma vez criado, o autor, titular originário, tem a legitimidade para transferir seus direitos autorais de natureza patrimonial a terceiros, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, normalmente jurídicas. Se assim o fizer, por meio de um contrato, a pessoa física ou jurídica beneficiária, que recebe os direitos patrimoniais da cessão, torna-se o titular derivado dos direitos autorais patrimoniais. Então, veja bem, o autor, de novo, é o titular originário. E quem recebe, a pessoa jurídica, a produtora ou a emissora, é o titular derivado desses direitos. Por que eu falei ali que são os de natureza patrimonial? Né? E aí entra justamente a diferença do conteúdo. Né? O direito autoral ele é único, né? O criador tem direito a eles, mas eles têm duas perspectivas. Uma perspectiva moral, que a gente chama de direitos morais, na prática a gente fala direitos morais e direitos patrimoniais. Né? Os direitos morais são basicamente aqueles que dão aos autores o direito de reivindicar a qualquer tempo a autoria de sua obra, o que a gente chama de paternidade, né? De ter seu nome indicado como sendo o autor da obra, na utilização da obra, o de conservar sua obra inédita, o de assegurar a integridade de sua obra, dentre outros. Por exemplo, o direito de retirar de circulação também, assim como tem o direito do ineditismo, de manter inédita, tem o direito de retirar de circulação, dentre outros. Esses direitos de natureza moral são inalienáveis. Ninguém nunca vai poder ceder esses direitos, né, esses direitos de natureza moral. Eles são inalienáveis. Irrenunciáveis, né? Não são passíveis de cessão. Então, muitas vezes, a gente vê no contrato, né? E isso aí é muito comum, apesar da lei, né, dizer claramente que os direitos morais são irrenunciáveis, inalienáveis, muitos contratos ainda trazem cláusulas que dizem, olha, se, por acaso, no crédito, na atribuição de crédito, o nome do roteirista não aparecer por conta de formatação do exibidor, não sei o que lá, isso não constitui ofensa ao contrato. Bom, ofensa à lei clara né? Então, assim, é uma coisa que o direito à paternidade, e vejam que assim, e não é uma questão, né? Eu acho que o direito patrimonial, o direito moral de paternidade, ele acaba tendo uma dimensão econômica também, porque aquele roteirista que faz uma obra que circula bem, né? que tenha uma boa aceitação, dali ele será chamado para outros trabalhos, ele será reconhecido, né? Ele fará, então, assim, o seu portfólio de trabalhos. Então, esse direito moral de ter o seu nome associado à obra, ninguém tira, né? Ninguém tira e ninguém pode tirar. Na prática, né, a gente vê muitos problemas, enfim, algumas práticas, né, que a gente poderia dizer colaborativas, né? Salas, enfim, o fazer mesmo diário do roteiro, às vezes, traz situações, né, de dúvidas, situações né, onde, muitas vezes, no mercado, a gente usa aquele critério da WGA, né, da Writers Guild of America, de 1/3, do 33%. Quem escreveu 33% da estrutura é autor, né? Mas o importante, assim, é a atribuição de crédito, seja lá como tiver contribuído para a obra. Né?
A atribuição de créditos aos roteiristas e a Abra, eu queria só me lembrar de falar que essa é uma frente, né, Tiago, de atuação, é uma preocupação da presidente, da Carol Couto, do Tiago e de todo mundo que está lá na Abra, que assim, o crédito, às vezes, em situações assim, né, tipo, outro dia acho que ela contou, né, num festival de cinema importante, a obra vinha, né, acho que era uma premiação de série, não sei o quê, e só trazia o nome do diretor. Né? A gente viu lá no artigo 16, os autores da obra audiovisual são o diretor e o roteirista. Né? Ainda que o nome não esteja lá, mas aqueles ali são reconhecidos como roteiristas, né? Aquilo vulgo roteirista. Então, assim, como assim? Né? E em peças de. Isso vai de festival, de mostra, em peças de divulgação, muitas vezes pode parecer bobagem, mas nas próprias coletivas de imprensa, nas próprias. Né, o roteirista não é falado. Né? E aí que eu acho que uma atuação institucional tem um peso. Né? Nesse caso, a Carol Couto telefonou para o organizador do festival e ele pediu 1000 desculpas. É uma questão, às vezes, de hábito, uma questão de cultura, né? Uma questão cultural, mas eu acho que aos poucos, né? E bem aos poucos mesmo, porque isso é uma questão básica que já deveria ter uma solução definitiva, né? Mas está sendo, aos poucos, tratada e a Abra tem cuidado, tem olhado para isso. Né? Isso aí não vamos nem passar, mas são todos os direitos morais que a lei diz, mas aqueles são os principais, aqueles que eu falei. Né? Bom, como eu falei, estou falando dos direitos, falei do direito da natureza, do conteúdo moral, e agora vou passar um pouquinho para a natureza patrimonial do direito, né? Dizendo que os direitos patrimoniais eles são aqueles relacionados ao aproveitamento econômico da obra. Ou seja, é o direito exclusivo que cada um de vocês, criadores, tem de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. E, quando eu digo dispor, é justamente o direito de ceder, de alienar, né, de transferir esses direitos patrimoniais. Eles nascem com vocês, mas, para a circulação das obras, eles devem ser cedidos para outras pessoas que se encarregarão, né, dessa parte da cadeia produtiva. Né? Os limites das sessões é o que deve ser discutido, né? Mas que deve ser cedido, é claro, né? Porque todo mundo escreve um roteiro para ser produzido, né? E para ser exibido acima de tudo. Né? Bom, então, como a transferência dos direitos autorais patrimoniais. Né? Normalmente, o roteirista assina um contrato que é um instrumento único, né? E que tem as duas coisas, a prestação de serviço e a cessão de direitos propriamente dita. Né? Os contratos mais frequentes são o licenciamento, a cessão e outros meios. Né? Botei licenciamento e outros meios, porque a gente sabe que no mercado, muitas vezes, a cessão não acontece no primeiro momento. Né? A produtora pede uma opção ou um licenciamento para trabalhar esse roteiro, para tentar colocar a produção de pé, né? E efetivamente produzir a obra. Isso seria um licenciamento ou uma opção, né? Então, isso dura um prazo e a produtora vai ao mercado tentando arrecadar fundos, sejam através de fomento, né, público ou privado, né, para conseguir realizar a obra. Importante dizer, né, assim, que os negócios de direito autoral têm sempre uma interpretação restritiva. Então, por isso que a gente fala assim, aqueles contratos onde todo mundo fala assim, cedi tudo, cedi a mãe, cedi a alma. Né? A preocupação dos produtores é sempre essa, porque a lei diz que os negócios são sempre interpretados restritivamente. Então, se aquela modalidade de uso não estiver expressa no contrato, o produtor não está autorizado a utilizar. Né? Então, se usa aquele modelo de contrato de 500 páginas, com todas as previsões do mundo, que é para o produtor não ficar descoberto. O importante é que o roteirista saiba o que está cedendo e o preço disso, né? O que vale essa cessão total. Né?
Então, eu botei aqui também, muito rapidamente, algumas características, né, dos contratos de cessão, né? Ele precisa necessariamente ser escrito, principalmente quando a cessão é total, não vale um contrato verbal, né? Ele necessita da forma escrita, né? Como eu falei, ele precisa especificar todas as modalidades de exploração econômica pretendidas pelas partes, o que não está no contrato não está autorizado. Não se admite a presunção de cessão de direitos, deve vir expressa e escrita no corpo da minuta. O prazo de vigência contratual, né? Se não houver prazo, a lei determina que é 5 anos. Tá? O território contratado, que normalmente, claro, todos os produtores botam o universo, todas as galáxias, todas não sei o quê, mas se não tiver, isso é só uma coisa, o que vir a ser descoberto. Mas, normalmente, assim, né, quando a lei, sei lá, né, que foi inspirada até na lei anterior, de 73, né, ela fala assim, se não tiver território contratado, quando não vai ter, né, é o território onde o país onde o contrato foi firmado. Né? Bom, mesmo na cessão total, né, como eu falei, os direitos morais não podem ser cedidos, eles permanecem uma reserva de domínio do autor. Tá? Só se admite a cessão para modalidades de utilização já existentes à data do contrato, modalidade de utilização. Né? E o prazo, a lei também restringe a 5 anos o prazo de vigência de contratação de cessão de direitos sobre obra futura. Tá? E a remuneração, que é um ponto, né? Nem botei mais detalhes ali, mas a gente sabe que também é uma preocupação hoje do roteirista, né? Qual vai ser a remuneração pela cessão dos direitos sobre o roteiro? Ela é fixa, ela é variável, ela varia de acordo com o orçamento total de produção, ou de acordo com a receita do produtor, né? A famosa RLP. Isso aí é muito caso a caso. Né? Há roteiristas estabelecidos, né, que transitam e circulam muito bem já com a participação em RLP, em faixas, né? Inclusive número de espectadores, Então, isso aí é tudo muito flexível de acordo, né, com o nível, né, com o estágio da carreira do roteirista. Passando aqui já para um outro ponto, o ponto da GEDAR. Não sei se você quer voltar a falar. Ou... Essa questão de qual é esse modelo de contrato é um dos pontos que a gente, através da GEDAR e da ABRA, a gente vai ter que, logo, mudar a prática do mercado, porque a gente não vai mais poder assinar contratos cuja cessão é eterna e para todas as áreas. A gente vai ter que dar a cessão com condições muito mais precisas, inclusive de tempo, e reservar o direito de remuneração pela exibição pública da obra, que é o que a gente vai explicar agora, que tudo isso parece grego, para mim foi grego por muito tempo, mas talvez a gente saia daqui entendendo um pouco melhor. A gente vai ter que reservar uma parte desse direito e delegar esse direito à nossa sociedade de gestão de direitos autorais, a GEDAR, porque a GEDAR vai recolher esse direito nos usuários, que não são as produtoras, mas os exibidores das nossas obras. Então, já vou te devolver, mas esse vai ser um ponto que a gente vai ter que mudar a negociação com as produtoras. A gente não vai mais negociar a obra. Essa cessão de titularidade não vai ser mais para todos sempre, amém. Ela vai obedecer a condições que a gente vai ter que sentar e falar, a partir de agora vai ser um pouco diferente. Isso eu imagino que está no nosso escopo de trabalho logo mais, né, Paulo? Exatamente. A gente já tem uma cláusula, né, de reserva desse direito específico, que é uma única modalidade, né, dos direitos patrimoniais. Como eu disse, os direitos patrimoniais são diversos, né, estão lá na lei, e a GEDAR e outras associações de gestão coletiva, mundo afora, tratam dessa modalidade, tá? De comunicação ao público, que é a modalidade de exibição pública. Acho que a gente pode chamar o Matheus para...
Acho que o Matheus Collin, que agora é nosso diretor financeiro, foi nosso diretor de ação social e está altamente capacitado na gestão coletiva. Acho que queria chamá-lo também para ele, já que a gente vai falar da GEDAR. Né? Você quer fazer uma introdução? Bom, vou me apresentar rapidinho, então, para não ficar muito alheio assim. Meu nome é Matheus Collin, eu sou roteirista também. E estou nessa empreitada da GEDAR também, junto com o Thiago, com a Paula desde o começo. E eu acho que, assim, pegando o gancho do que o Thiago falou sobre mobilização assim do setor, acho que é muito importante a gente entender essas coisas, porque quando a gente vai negociar contrato com os produtores, a gente sempre é o elo mais fraco, né? A gente não tem muito poder de barganha, porque o produtor é aquele que vai viabilizar a obra, né? E a gente depende dele para que a obra aconteça. Então, é sempre muito bom a gente conhecer um pouco dessa questão do direito autoral para saber o que pedir nessa negociação, né, e como defender isso. E eu acho que essa questão da cláusula de reserva, que a Paula estava falando, ela é bem importante, porque como que seria a lógica disso? Me corrige se eu estiver falando errado. Mas, assim, é justo que o roteirista participe do sucesso da obra, né? E isso não tem que estar vinculado a uma remuneração fixa, né? Então, normalmente, você vai, sei lá, você vai ser contratado para fazer uma série de sua autoria, você vai fazer a cessão de direitos para a produtora, normalmente eles colocam ali, na remuneração desse contrato, uma cláusula de valor de cachê. E a gente precisa realmente pedir uma participação, ter uma participação variável nisso. Nessa parte da produção, é aquilo que eu estava falando, nosso poder de barganha é sempre menor, às vezes a gente não vai conseguir ter essa remuneração variável pela perna do produtor, só que faz todo sentido a gente ter pela perna do exibidor, porque o exibidor ele vai usar esse produto audiovisual que a gente criou para fazer dinheiro, basicamente, né? Ele vai comercializar isso, ele vai colocar propagandas ali, ele vai colocar dentro de uma grade de programação que vai ser monetizada e vai gerar lucro em cima disso. Então, é justo que os autores da obra tenham direito a uma parcela desse lucro, porque, né, a obra não existiria sem o trabalho criativo dos autores. E esse é o trabalho da GEDAR. Então, a GEDAR ela vai estar muito em cima dos usuários das obras, como o Thiago mencionou, que são os exibidores todos, né? Então, é plataforma de VOD, é canal de TV aberta, canal de TV paga, mídia de avião, então tem hotel, tem todas as empresas que usarem a sua obra para fazer uma exibição pública e monetizar isso são usuários. E a GEDAR ela vai trabalhar bastante em cima disso para realizar a cobrança desse direito, né, em dinheiro mesmo, né? Então, são negociações complexas que eu não sei muito explicar agora. De repente, se vocês tiverem dúvida, a Paula pode detalhar um pouco mais. Mas acho que é um pouco isso que a GEDAR está olhando, assim. É isso, não. Matheus fez uma bela introdução, porque principalmente quando ele fala, né, assim, todo produtor, quando o roteirista vai querer negociar participação variável, uma remuneração variável, obviamente torce o nariz, né? Até porque a produção independente, na maioria dos casos, ainda mais hoje, né, agora, nesse momento, também está com muitos gargalos, né? Também está com muitas dificuldades, né? Então, e aí o produtor, obviamente, já não, né, não vai querer nenhum outro impacto imediato no orçamento dele. Esse direito, né, de remuneração, de receber, né, pela comunicação ao público, pela exibição pública das obras, é mais ou menos no nosso, assim, né, a gente já tem ele muito introjetado, porque é igualzinho à música, né? É igualzinho ao recolhimento que o ECAD faz pelas execuções públicas musicais. É a mesma coisa. Tá? Então, a GEDAR e as outras duas associações que surgiram mais ou menos ao mesmo tempo, mas que conseguiram a habilitação para essa cobrança juntas no Ministério, à época ainda. Não, mentira. Ela foi confirmada a habilitação já no Ministério da Cidadania, na Secretaria Especial de Cultura, porque foi em maio, né? A primeira decisão foi ano passado, mas ela foi confirmada de forma agora terminativa, não cabe mais recurso administrativo agora em maio, né? Essas três associações, que são a dos roteiristas, a dos diretores e a dos artistas, a dos intérpretes, né? Que são
Eles gostam que falem artistas. Tá? Eu já me eduquei, eu já estou... Artistas. Eu falava intérpretes, mas eles gostam de artistas. Que a presidente é a Glória Pires, inclusive, né? Eles têm um conselho muito bacana, uma diretoria muito bacana, como a nossa também como a dos roteiristas, eu quero deixar aqui claro, também né? Não, mas é mesmo, é impressionante. Mas eles têm, os artistas, os atores, né? Não posso falar, os atores e as atrizes, também conseguiram habilitação e eles vão fazer essa arrecadação pelos direitos conexos, mais ou menos aquela arrecadação dos músicos executantes, dos intérpretes, né, dos cantores da música e dos produtores fonográficos. Tá? Nós seríamos vocês seriam os compositores, os roteiristas e os diretores são os compositores, né? São os autores, exatamente. E é isso, né? E só para completar. Então, assim, o impacto não virá imediatamente para o produtor, né? Que, como eu disse, muitas vezes também está ali apertado, né? Ele virá com a exibição, né? Com a comunicação ao público, né? E aí é o importante, porque se a obra está sendo exibida, ela está gerando recursos, né? Na ponta final lá da cadeia, né? Então é justo, né? Equitativo que as primeiras pessoas da cadeia também, né? E aí eu falo assim, o roteirista na indústria, a indústria, sim, né? Ele está lá na ponta inicial, né? Mas ele faz parte dessa cadeia. Então é justo, né, que ele também se remunere pela quantidade de vezes, porque uma obra que está sendo exibida, né, várias vezes, é uma obra que está com sucesso, né? Então, essa apresentação, inclusive, tem muitas coisas que o Matheus preparou lá para o Frapa, né, que a gente, então, um breve histórico da associação, né? O Marton, que estava aqui, também é fundador, né? Ela foi criada em 27 de setembro de 2016, então ela é recentíssima, ela tem 3 anos, né? Durante um congresso de uma entidade que é um braço, ela chama Writers and Directors Worldwide, que é um braço da CISAC, que é a confederação de todas as associações de gestão coletiva do mundo, né? A CISAC tem esse braço do audiovisual, de diretores e roteiristas, e como acho que o Tiago falou, assim, esse direito de remuneração é como assim, no Brasil, agora ele começou a ser falado, né, que para os músicos já existe há muito tempo, né, há décadas, para os autores do audiovisual, agora começou a se falar, muito estimulado por uma onda mundial, né? Então, assim, os países estão todos muito empenhados em que todos recolham. Esse direito já é altamente, plenamente reconhecido, recolhido, arrecadado e distribuído em países como Espanha, França, Suíça, Portugal, aqui na América Latina, Argentina, Chile, Colômbia e o Brasil. Então, há um interesse da comunidade internacional em fazer com que esses direitos também sejam recolhidos, arrecadados e distribuídos aqui no Brasil. É bom falar, né? Acho que mais na frente tem um pouquinho sobre isso. Assim, esses direitos a gente vai recolher sobre obras brasileiras exibidas no Brasil, mas também sobre obras estrangeiras. E o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Repassar para as associações de autores de cada um dos países, né, dos autores. Assim como toda obra brasileira, de autor brasileiro, exibida nos países, né, onde a gente tem acordos de representação, serão repassados. Então, uma obra de autor brasileiro na Argentina, e a grande novidade da semana é que já há uma lista de obras onde a Argentores, que é uma associação secular lá da Argentina, já recolheu e já tem dinheiro para distribuir aqui para os autores brasileiros. Então, ela nasceu em 2016, né, com o objetivo de promover a justa remuneração aos autores roteiristas pela exibição pública das obras audiovisuais no Brasil. Então, uma vez que esse direito ainda não é reconhecido, né, a gente fala que nessa época a gente falava não é reconhecido porque não é pago, né? Uma das lutas
dos objetivos da GEDAR é justamente lutar pela regularização. O que a gente, assim, o maior passo que a GEDAR deu até agora foi e foi uma grande coisa, foi a habilitação que o Ministério da Cidadania hoje, né, nos habilitou, juntamente com as outras duas, com a DBCA dos diretores e com a Interartes dos artistas, a fazer essa arrecadação e a distribuir. O que isso representa? Né? É como se fosse, é uma chancela, né, do governo, assim, é uma possibilidade, né, da gente sentar na mesa com esses grandes players do mercado audiovisual. Antes dessa habilitação, que a gente demorou 3 anos praticamente para conseguir, porque foi documentos para lá, documentos para cá. Muitos de vocês devem ter recebido, né, nossos pedidos de documentos, de filiação, de envio de documentos. Então, foi um esforço muito grande das 3 associações. A gente conseguiu a habilitação e agora a gente está apto a entrar aí na negociação com os usuários finais. Tá? Matheus, você quer falar um pouquinho do sistema, Então, como é que funciona? Como é que vai funcionar esse processo dos autores com a GEDAR, né? Você precisa, como autor, primeiro fazer um cadastro seu dentro da plataforma da GEDAR. Então, você vai dizer para a gente quem você é, seus dados e tudo mais. É um cadastro de autor, você vai criar um login e senha e você vai ter acesso ao sistema. Uma vez com acesso ao sistema, você consegue cadastrar as suas obras. E aí você tem as obras que são únicas, né, que são, por exemplo, um longa-metragem, ou você tem obras seriadas, que são séries, minisséries, novela. E aí você tem um formulário para cada tipo de obra e lá dentro você vai declarar todos os dados dessa obra. Então, quem são os roteiristas que escreveram com você, quem é o diretor dessa obra, qual é o nome da obra, título, né, quantidade de episódio, duração, toda a ficha técnica da obra ali, né? E uma vez com esses dados no sistema, a GEDAR ela passa para uma segunda fase, que é um trabalho interno nosso de fazer a verificação desses direitos. Então, é entrar em contato com os autores e verificar realmente quem são os autores daquela obra, se não faltou nenhuma informação na declaração que os autores fizeram, para a gente corrigir as lacunas. Uma vez com esse banco de dados montado, a partir do momento que a gente tem a arrecadação com os usuários efetivamente realizada, o pagamento feito, esse dinheiro chega para a GEDAR e a GEDAR vê quais foram as obras utilizadas relativo a esse pagamento. Então, sei lá, vamos supor, a Globo usou uma determinada lista de obras no mês de agosto e isso deu tantos reais. A GEDAR recebe esse dinheiro e verifica quais são essas obras e quem são os autores dessas obras para justamente poder fazer a divisão desse dinheiro e o pagamento para cada um dos autores, né? Então, tudo é baseado nesse sistema. Esse sistema, ele também ele vai conversar com o sistema da CISAC, que é a Confederação Internacional, justamente para, se as obras forem exibidas no exterior, as entidades do exterior terem conhecimento de qual é a entidade brasileira que representa aquela obra e fazer os trâmites, né, internacionais. E aí para que isso aconteça, a gente precisa disso, que são os acordos internacionais. Então, a GEDAR ela comparece em eventos internacionais desse setor e conversa com outras entidades para firmar acordos de cooperação e reciprocidade, né? Então, isso significa que a GEDAR ela se torna parceira dessas outras instituições para poder fazer essas remessas de dinheiro de lá para cá, tanto receber os valores de direitos autorais de obras exibidas no exterior, trazer para o Brasil, quanto pagar para os estrangeiros o uso das obras deles aqui, né? Aí a gente tem... Esse daí são as entidades internacionais que estão dando apoio para a causa da GEDAR e estão reconhecendo a GEDAR como uma entidade brasileira que representa os roteiristas, né? Então, a gente também fez esses acordos de parceria, de apoios, para a gente conseguir realmente tocar o processo aqui no Brasil e mostrar para o governo, para as entidades, que a gente tem representatividade tanto entre os nossos roteiristas brasileiros quanto com as entidades internacionais, né? Isso dá força para a gente, deu força para a gente conseguir a habilitação, né, que a Paula comentou. Estágio atual. Bom, aqui a gente tem os números da GEDAR, né, por enquanto. A gente tem, na verdade, já tem
precisaria atualizar esse slide, porque os números já estão um pouco maiores. Mas são 268 autores que a gente tem cadastrados hoje, e esses autores, ao todo, declararam 572 obras, né? A GEDAR já fechou 4 acordos de reciprocidade e um de representação unilateral, que é uma questão que... porque como é que funciona a reciprocidade, né? Paula, por favor, me corrija se eu falo besteira. A entidade do exterior se compromete a remeter dinheiro para a gente, referente às nossas obras, e a gente se compromete a fazer o contrário. Como aqui no Brasil a gente ainda não está... Acabamos de receber a habilitação, esse processo ainda está acontecendo, a gente não tem como garantir para as sociedades do exterior que a gente vai mandar dinheiro para eles, né? Então, isso dificulta um pouco a assinatura desses acordos de reciprocidade. Mas a gente já conseguiu 4, e um desses acordos que o Thiago costurou lá no curso que ele fez lá na França, na Swiss Image, e na... qual que era a outra? SSA. E aí, um desses acordos ele foi unilateral, assim, tipo, é como se eles estivessem dizendo: a gente manda para vocês o dinheiro sem vocês precisarem mandar de volta. Quando vocês tiverem, vocês mandam. E aqui são as próximas ações, né? Então, a GEDAR ela vai partir para ter uma estrutura física mesmo e começar a operar como uma entidade, uma empresa mesmo, né? Então, a gente tem esse trabalho agora que vai ser contínuo, né? De expandir base de autores, de ir nesses eventos, conversar com os roteiristas, explicar o que é a GEDAR, trazer vocês para dentro da plataforma para cadastrar as obras, cadastrar vocês como autores. Então, esse é um trabalho que ele vai ser recorrente, vai ser constante. A gente também vai ter que fazer... né, se constituir fisicamente, ter uma sede física para poder desenvolver o trabalho da GEDAR e ampliar esses contratos, né, de reciprocidade e avançar nessa negociação com os usuários, né, que é bater na porta dos exibidores e falar sobre o assunto, né. Só para trazer um pouco de materialidade para isso tudo, porque a gente fica falando essas coisas e é curioso porque lá na Europa isso é tão consolidado, essas sociedades são tão fortes, que simplesmente nem cabe uma palestra como essa para explicar o direito de autor, porque lá o cara começa e ele já sabe que ele vai cadastrar a obra dele, ele vai pertencer a uma sociedade de gestão de direitos autorais que vai representar a obra dele e vai pagar pela exibição pública. Ou privada também, né? Todo tipo de exploração da sua obra vai ter um dinheiro relativo ao autor daquela obra, que eles chamam de justa remuneração, ou seja, você participar do sucesso da obra, que é uma coisa que a gente, como roteirista aqui no Brasil, tem muita dificuldade de participar. Se faz milhões ou se, né, você não tem a remuneração justa, né? E aí uma das coisas que a gente fez na GEDAR, a gente tem trabalhado muito mesmo, tem uma série de detalhes que a gente não vai entrar aqui, mas, por exemplo, essa coisa do cadastro, como que funciona para a gente saber aonde a obra foi exibida, quem foi exibida, o quanto pagar. Então, vocês, autores, vão lá, entram para a GEDAR, a gente está se estruturando agora para ter pessoas contratadas, funcionários, para realizar a parte operacional, que é pegar essas informações. Eu fiz um curso nesse lugar aqui, que é a Suíça, que é uma sociedade suíça de músicos que ela criou uma espécie de base de dados de todos os autores do mundo. Então, você tem lá um sistema online que a gente vai cadastrar autor por autor, e é como se ele tivesse um CPF digital que vai vincular ele às obras, e aí, quando essas obras forem exibidas nos sistemas, quaisquer que sejam VOD, cinemas ou televisões, aquela obra vai estar registrada com aquele autor, e lá dentro desse sistema que essa sociedade suíça desenvolveu, você vai ver que aquele autor é representado por aquela sociedade, então você vai atrás daquela sociedade. Então, é um negócio de bastante complexidade. Eu fiquei alguns dias fazendo um curso aqui sobre o IPI, que é o registro dos autores num sistema único. Então, esse é uma espécie de grande catálogo de autores do mundo inteiro. E aqui eu fiz questão de tirar foto disso daqui, só para a gente entender o tamanho da coisa. Essa é a sociedade francesa, onde eu também passei uma semana estudando com eles como funciona o registro de autores, o cadastro, que tipo de contrato, as tarifas que eles cobram, de quem que eles cobram,
Na Espanha, não, na França também, mas todos os VODs, quando foram para a Europa, Netflix, Amazon, não existe o cara começar a operar o negócio dele sem sentar na mesa com a sociedade de autores e negociar o quanto ele vai pagar pelo uso das obras. Então, na Espanha, quando a Netflix chegou, a primeira coisa foi sentar com a Dama, que é a sociedade de autores espanhola, e falar: ó, uma parte do seu negócio você tem que pagar para poder usar a obra dos autores espanhóis. E não tinha como ela entrar lá, porque eles são tão fortes que eles não tinham como entrar lá sem negociar com os autores. E essa aqui é a sociedade francesa, que no fundo é a origem de toda coisa. Quem fundou essa sociedade foi fundada em 1777 pelo Beaumarchais, que é o autor do Figaro. Ele escreveu a peça e viu que ela estava sendo encenada num outro teatro, pagava-se as pessoas que estavam trabalhando naquele teatro, mas e o autor? Cadê esse autor que não recebe? Eu escrevi o texto e nunca mais o recebi, vão explorar a minha obra pela Europa inteira e não vão me pagar? Não, espera aí. Vou fundar uma sociedade de autores e toda a nossa base legal ela é a base francesa. Inclusive, eu acho que a redação do autor litero-musical, se você olhar a ópera francesa, ela tem esses títulos lá, tipo assim, o autor litero-musical, porque é daí que vem, é da ópera que começa esse direito. É das artes cênicas. E só para dar mais uma coisa do Brasil, essa coisa da gente sempre construir e destruir as coisas, enfim, é um dado triste, mas a SBAT, que foi a sociedade fundada pela Chiquinha Gonzaga, que em 2017 fez 100 anos, que foi uma das pioneiras na América Latina de recolhimento de direitos autorais. Ela começou como direitos... A Chiquinha foi a mesma coisa, ouviu a música dela tocando não sei aonde, falou: pô, eu que fiz esse negócio, o cara está vendendo cerveja aqui nesse bar com a minha música e eu não recebo nada, eu tenho que receber. Fundou a SBAT. Durante muitos anos, ela foi uma excelente representante, cobrou de todos os teatros, que é como essa história também começou a ser cobrada, né? Você vai nos teatros cobrar e pagar o direito relativo ao autor. Da SBAT, ela representava todo mundo, os músicos, inclusive o ECAD, todas as sociedades de música, elas saíram da SBAT, que foi a primeira sociedade brasileira. Ficou 30 anos sozinha. A primeira associação plenamente musical surgiu 30 anos depois. E, infelizmente, 20 anos atrás, a SBAT se perdeu. E o que aconteceu? As sociedades que coletavam direitos autorais de teatro, elas foram migrando com as novas tecnologias. Então, essa sociedade, que é a SACD, começou com ópera em 1777, mas ela continuou representando todos os autores. Quando o direito virou o direito do audiovisual, que é o direito que mais cresce no mundo hoje, e a quantidade de dinheiro que a SACD é muito grande, e por isso que eu quis muito botar essas fotos aqui, porque eles têm 300 funcionários trabalhando para eles, para representar os autores. Eles têm essa sede no meio de Paris, que é quase um quarteirão de prédios. Eles têm uma biblioteca, eles têm estúdio onde os autores podem experimentar os seus trabalhos. Eles têm uma biblioteca, tipo um café. Se você está sem escritório, você vai lá e fica trabalhando o dia inteiro. Uma biblioteca com não sei quantos livros. Tudo isso são pessoas trabalhando dia e noite pela defesa do direito do autor. Então é importante a gente ver, porque senão a gente fica falando, parece que a gente está falando de uma coisa meio... não sei. E aí, como que funciona? A nossa sociedade, ela vai. Aqui eles me mostraram tudo. Eles cobram, eles têm acordos com todo mundo que exibe obra lá. Eles têm acordo com todas as televisões, com todos os VODs, com qualquer lugar, com cinemas também. Aqui a gente cobra no cinema, só os músicos recolhem. Mas se você olhar quando você compra o ingresso de cinema, tem lá direito autoral, que é pago para o músico. Olha que loucura. Você vai ver um filme por causa do músico? Não, você vai ver um filme por causa do diretor e por causa do roteirista, especialmente. Muitas vezes o filme nem tem trilha sonora. Tem o caso até de filmes que nem tem música e cobram direito autoral relativo ao músico. Tudo bem, é direito conquistado deles, mas filme sem diretor e sem roteirista você não vê. Então, a gente tem que realmente... Isso significa dinheiro. E esse dinheiro é muito bem administrado. E a ideia dessas sociedades é que os roteiristas formem um conselho e tenham pessoas como a Paula, que são pessoas de um outro campo de conhecimento, que não é o nosso da autoria, mas é o campo da administração e do direito para tocar as associações.
né? Aqui é a SACD, lá na França. E a outra coisa que é muito importante, e por isso que a gente sempre faz essas conversas e tenta conscientizar e trazer assim, há uma pressão internacional para que o Brasil recolha direitos autorais. É muito importante que a gente recolha aqui, que a gente só vai recolher se os autores estiverem dentro da nossa associação, dentro da GEDAR. E da ABRA também, porque hoje em dia a gente é muito coligado. Mas a França fala assim, a gente quer que vocês recolham. Isso é reconhecido como um direito, está na Declaração dos Direitos Humanos. A gente tem que recolher, e eles estão apoiando muito a gente. Eles estão apoiando, eles querem que o Brasil recolha. Eles fizeram um acordo, como o Matheus falou. A gente manda, se tiver obras brasileiras passando aqui na França, a gente paga para vocês, mesmo que, por enquanto, vocês ainda não estejam recolhendo das obras dos autores franceses que passam no Brasil. Porque essa coisa do acordo de reciprocidade é isso, né? Então, com a Argentina, a gente assina as obras do cinema, dos filmes argentinos que passarem aqui, não nos cinemas, que eu acho que a gente vai demorar para recolher de cinema, mas que passarem na televisão, canal a cabo, etc., a gente recolhe e paga para eles. E as obras de autores brasileiros, eles recolhem lá e pagam para a gente. A gente tem muita obra de sucesso que viaja, e aí uma parte, um percentual desse dinheiro que a gente pegar, recolher e pagar aos autores, ele é retido, vamos dizer assim, pela GEDAR, uma taxa de administração que começa em torno de 20%, e a tendência... A gente tem, inclusive, a gente segue regras. Hoje a gente faz parte da CISAC, eu acho que tem até uma foto da CISAC aqui. Não, aqui ainda é SACD, não tem. Mas a gente faz parte da CISAC, que é essa confederação internacional que organiza todas essas entidades de direito autoral, e eles têm uma série de regras. Mas sem entrar no detalhe do percentual, evidentemente que o percentual vai ficar para a GEDAR, para ela poder ter a sua sede física. Lá, por exemplo, coisas que eu vi das sociedades, eu fiquei quase um mês, então eu fui para várias sociedades na Suíça e na França. Na Suíça, por exemplo, eles têm prêmio anual para escrever roteiro. Eles te pagam lá, todo ano eles fazem uma espécie de concurso, como se fosse um edital. As próprias sociedades têm o dinheiro, pagam para o cara escrever. Os autores podem pedir adiantamento para escrever. Se ele já tem uma obra que eles sabem que vai ser exibida, ele pode receber aquele dinheiro de adiantamento. Na SSA, que eu também fiquei bastante tempo, eles promovem um festival. Eles têm uma sala de ensaio que você quiser pegar o seu texto e treinar com autores, você vai para lá. Na França, como eu falei, tem a biblioteca, tem essas salas, tem lugar para você trabalhar. Outra coisa que é muito importante, que eles tocam muito no assunto, assim, que é uma coisa que a gente se preocupa muito a partir do momento que a gente conseguir se estruturar, ter dinheiro, que é uma carreira lá. Claro, o roteirista trabalha, é longeva a nossa carreira, mas existe um plano de apoio aos roteiristas que envelheceram, que estão fora do mercado. Eles ajudam, se o cara precisa de um plano de saúde, se o cara precisa... Tem muitos que têm um salário para receber, para ele ter uma dignidade no final da vida dele, que ele, enfim, parou de produzir, mas ele é um cara reconhecido pela sociedade, a sociedade ajuda o cara. Na Argentores, eles têm até sala de ginástica para roteiristas. Então, é um negócio... Quando você chega e você vê essa sociedade, você vê esses prédios, essas 300 pessoas falando de direitos do autor, eles são apaixonados pelos autores, trabalham pelos autores, você fala, cara, a gente tem que fazer isso no Brasil. E eles olham para o Brasil e falam, vocês têm um país gigantesco, criativo, vocês têm que ter isso lá, isso é um direito que vocês têm que resolver isso. E a gente ficou aqui comendo, enfim, estamos correndo atrás, mas a gente ficou esse tempo. Agora a gente conseguiu uma habilitação que também foi bem difícil. A gente conseguiu governos tão estáveis, né? A gente conseguiu no governo Temer, aí veio o governo Bolsonaro, eles tiraram a nossa habilitação, fomos lá para Brasília 2 vezes, pedir, fazer pressão, reunião com Alexandre Frota, o que a gente não faz para conseguir a habilitação, entendeu? O Frota, parceiro, ajudou, conseguimos, e agora a gente está indo para essa etapa fundamental, que é a estruturação. Então, hoje a gente tem público, nada aqui, a gente tem que ser muito transparente, porque outra coisa que é um problema quando a gente fala de direito autoral no Brasil, a caixa preta do ECAD, né? Então, isso as pessoas falam, não sei se eu quero isso, não sei se eu acho justo. Não é justo. Nós merecemos. Se o seu filme faz sucesso, você tem que ter direito de receber por esse sucesso do filme. Eu fiz um filme agora que fez 2 milhões de espectadores, vai ser super exibido. Adoraria ter direito autoral no Brasil, imagina?
É o meu futuro, a nossa profissão é instável, não é uma profissão estável. Então, essa sociedade, ela oferece ao autor uma condição de estabilidade, de dignidade na vida dele. Porque você faz uma de sucesso, você não sabe quanto sucesso você vai fazer na sua vida. Então, tudo isso aqui é muito importante. A gente é muito apaixonado por esse assunto. Dá um trabalho, um tempo que a gente não tem. A gente pôs dinheiro do bolso até agora. Eu fui para Brasília pondo dinheiro do bolso, aqui também. Enfim, agora a gente tem um empréstimo, porque tudo que a gente faz é público. A gente não pode esconder informação. A gente tem o empréstimo dessa CISAC, que ela tá. A gente tem que cumprir uma série de regras. A gente tem um contrato enorme com eles. Eles estão nos apoiando para a gente implementar. Então, a próxima etapa, a gente acabou de se reeleger, fizemos a nossa assembleia 2 semanas atrás, e temos mais 3 anos, pelo menos, dessa gestão, e a gente acabou de se reeleger, a gente vai começar agora a parte operacional, ou seja, a gente vai contratar pessoas, a gente tem um dinheirinho que não é infinito, a gente é muito cauteloso com a maneira como a gente gasta os nossos recursos, a gente vai contratar pessoas para começar essa parte operacional. Inclusive, eu tenho que passar tudo que eu aprendi lá. Tem o registro dos autores, né? Tem uma espécie de CPF do autor e tem também o registro das obras. Essas obras têm um número também, porque aonde ela passa, ela tem que ser cadastrada e falar, passou aqui, nesse país, nesse tal hora, nesse canal, então você tem um dinheiro relativo, pague, por favor, esse autor. Um trabalho enorme, mas não diria que a gente vai chegar no prédio da SACD, 300 funcionários, é um negócio até emocionante, assim, você vê isso tudo lá acontecendo, mas a gente tem um potencial enorme aqui, uma indústria criativa que a coisa vai oscilar, mas não vai acabar. A gente vai continuar fazendo, o audiovisual não para de crescer, independentemente de quem está lá, querendo xingar a gente ou não, querendo destruir ou não, não importa, a gente é mais forte que isso, vamos continuar, e a gente tem que implementar isso, porque isso é muito importante. Então, se puderem, entrem no site, conheçam, tirem dúvidas, registrem suas obras, procurem saber mais desse assunto que ele, no Brasil, ele é um mistério que eu nunca tinha ouvido falar e a gente tem que espalhar um pouco. Então, boa tarde. Eu trabalho com o mercado cultural já há algum tempo, né, com leis de incentivo, projetos incentivados de modo geral, e eu tinha algumas ideias. Trabalhei no programa de fomento ao cinema paulista, então bebi muito dessas obras e analisei muito dessas obras e tinha algumas ideias. Ao analisar um pouco mais a lei do audiovisual, eu vi que ela sempre foi pouco atrativa para quem cria. Né? Ela dá muitos direitos para exibidores, muitos direitos para quem comercializa essas obras, né? E pela primeira vez eu vejo alguém falando um pouco do direito do autor, né? E aí eu queria perguntar, na verdade eu fiquei com um monte de dúvidas, mas uma dúvida especialmente é como que vocês pensam esse mercado na prática, que eles legislaram a favor deles, né? Então a lei do audiovisual é para eles. E, tipo, vocês vão fazer um advocacy para isso virar legislação, ou vocês vão ter que fazer uma cobrança tete a tete, 1 a 1, uma negociação específica, por exemplo, com o Cinemark, né? Ou, por exemplo, Netflix, exibidores de modo geral. Essa é uma das dúvidas, né? E a outra coisa, como vocês vão fazer para fiscalizar isso e repassar essas coisas todas, como isso funciona na prática, né? E que parte... Como a gente pode colocar um roteiro inteiro, só argumento? Como a gente pode cadastrar isso lá na plataforma? Só obra pronta. Só obra exibida. Produto audiovisual exibido. Perfeito. Vou ser bem rápida, se vocês quiserem complementar. Quanto à primeira observação sua, é perfeita, porque assim, a política de fomento pública, né, de recursos, né, o fomento público de recursos no audiovisual é estruturado para pessoas jurídicas. Né? Então, assim, os proponentes têm que ser pessoas estruturadas, então não é para o criador. Né? Isso é um princípio, tá? Não só da ela sempre tem aqueles campos, né? Ou é legislativo ou é judicial. Né? Então, assim, ou a gente consegue uma lei que diga claramente, né, o direito é esse, obriga todo mundo, vai lá e cobra, né? Ou a gente consegue, em disputas judiciais, a cobrança daquele direito. Tá?
de maneira institucional, tá? Que foi a construção do ECAD. O ECAD, mesmo com o direito da exibição musical, né? Mesmo com um direito muito claro na legislação, na lei de direito autoral, tá? Muita gente se recusa até hoje, né? A cada nova utilização, eles se recusam. Né? Então, vocês têm que brigar, é uma constante. Né? E direitos já conquistados também. Agora, nesse momento, por exemplo, tem uma lei, que agora não sei como está a tramitação, mas geral de turismo, que tiraria a arrecadação de quartos de hotel, deixaria nas áreas comuns e os quartos, que é uma conquista antiga do ECAD. Então, você vê, assim, briga. É no campo legislativo, em alterações legislativas que favoreçam os criadores, e também no campo judicial. No caso do audiovisual, a gente tem um encaminhamento, né? E aí os diretores é que decidem o que. A gente tem um encaminhamento a buscar uma negociação com cada um dos usuários. Tá? Porque a habilitação, a gente entendeu, a habilitação é o seguinte, a gente entendeu que agora eles vão ter que sentar na mesa para negociar. Porque se você falasse disso aí com eles antes da habilitação, você nem era, sabe, não te recebiam. Agora não. Né? A habilitação existe. A habilitação foi duramente combatida por todas as associações de usuários. Aí eu estou falando de ABERT, de ABTA, de Abraplex, de FENEEC. Então, assim, de MPA, né? Motion Pictures. Então, assim, a gente recebeu todas ofereceram recursos ao Ministério pedindo para negar a nossa habilitação. Então, assim, eles já estão de orelha em pé desde o surgimento das associações, tentaram de tudo para a habilitação não sair, dando vários argumentos, nós combatemos todos, conseguimos a habilitação e agora vai ser, olha, agora a gente tem que sentar. E se não pagar por bem, a gente imagina aí um cenário de judicialização, mas não é essa a nossa inclinação, a estratégia, porque a gente sabe que isso aí serão brigas de 10 anos, né? Enfim, é uma coisa que... Mas aí é que está. Eu acho que isso, tudo que a gente fala assim, né, dessa onda internacional, eu acho que o momento, né, assim, é muito favorável aos criadores, porque é como se assim, é quase uma coisa irreversível. Né? Assim, esse recolhimento, essa arrecadação atingiu um nível, uma consolidação, né, que fica, é claro que, não vou dizer assim, fica antipático não pagar, mas o fato é que as pessoas têm que ter consciência, primeiro, a ter consciência é o próprio autor, são vocês, né? E depois as pessoas, que elas só vão conseguir ter acesso a bons conteúdos se a indústria estiver fortalecida, e isso é um fortalecimento da indústria, é dar condições ao criador de trabalhar, de criar. Né? Então, acho que o momento é favorável. Eu não, assim, aí é muito pessoal, porque, como o Tiago falou, tem uma coisa, quando você começa a trabalhar com gestão coletiva, vem muita paixão, né, envolvida. Eu sou hoje totalmente apaixonada por esse assunto, então eu não sei se eu quero crer, ou às vezes eu sou otimista, mas eu acredito que a gente conseguirá alguma coisa com base em negociações, né? E alguma parte vai ter que ser judicializada, sim. Aí a estratégia é judicializar. Abrir para a última pergunta, acho que está estourando o tempo rapidinho. Bom, sou o Pedro, lá participo da Abra, enfim, acompanho as discussões. Eu tenho duas dúvidas meio práticas, porque, enfim, acabo trabalhando aí, fazendo projeto para TV, e tem rolado essas discussões em alguns grupos, e aí pintaram algumas dúvidas. No caso de obras que são feitas em sala de roteiro, que tem um criador ou uma criadora e uma equipe, vocês aconselham a fazer o cadastro na plataforma da GEDAR a pessoa que é responsável pela criação e ela, enfim, fala dos nomes, dos CPFs, etc., dos outros roteiristas, ou qualquer roteirista pode fazer? Essa é a primeira dúvida, porque, enfim, é uma criação coletiva. E se também é aconselhável a gente falar para a produtora, estamos fazendo o cadastro da obra na GEDAR, ou se tudo bem fazer sem avisar, mas é mais um conselho. E o segundo algumas obras, felizmente, de séries estão rodando países, etc. E se a gente também precisa fazer o cadastro nessas associações, tipo na Espanha, ou também é papel da GEDAR, eu não sei se eu perdi um pouco, se vocês vão fazer essa ponte, ou se a gente tem que fazer o cadastro lá, e se só fazem a ponte depois que a gente faz o cadastro.
essas duas dúvidas meio práticas. Não posso mentir que você tem o direito, se você quiser, a se associar diretamente à sociedade espanhola. Muitos autores que a gente não recolhia, não tinha sociedade aqui, ainda, Cidade de Deus, viajou o mundo, vai ficar sem receber o direito? O roteiro Braulio foi lá e se registrou na SGAE, que é uma sociedade espanhola, que, aliás, a SGAE, hoje em dia, inclusive, não se associa à SGAE, porque ela está em uma crise enorme. Mas, só para te dizer, faça pela GEDAR, porque a gente tem que se fortalecer. Nós temos contratos de reciprocidade especificamente com a Espanha através da DAMA. Então, a gente registra a sua obra aqui, cataloga. Evidentemente que você pode... O direito de quem vai te representar é seu, você escolhe. A gente está pedindo para você nos dar essa chance de te representar aqui e no mundo. Porque você pode dizer assim, eu quero que a GEDAR me represente no Brasil, a SGAE me represente na Espanha, a SACD me represente na França, e você se associa a todas elas. O ideal, vou te dizer, você faz o registro na GEDAR e dá a gente o direito de representação mundial, global. E a gente vai atrás dos contratos de reciprocidade e receber pelas obras que passaram nos países onde você disser que ela está passando. Esse é o cenário ideal que nos fortalece e que nos deixa mais fortes para conseguir crescer e se tornar o que a gente quer se tornar. Sobre o registro, enfim, a gente vai ter... Acho que procura o Matheus, que é o cara que mais manja disso. Eu só estou abrevando, porque eu sei que a gente tem que sair. A outra coisa importante, assim, a obra coletiva com muitos criadores, internamente, vocês vão ter que decidir dos 100% dos direitos autorais, quantos por cento vai ficar para cada um. Isso é uma coisa que vocês vão ter que decidir, e no cadastro que a gente for fazer, a partir do momento que a gente conseguir operacionalizar, que vai ser de agora para o começo do ano que vem, mas já começando agora, já em outubro, novembro, todos os autores daquela obra precisam ter um registro, um contrato com a gente de representação, e todos os autores já têm que concordar internamente qual que é a distribuição do 100%, do 100% que a GEDAR vai pagar para vocês, quantos por cento vai ficar para cada um da sala de roteiro. Isso é uma coisa interna. Se tiver uma briga interna, aí o que a SACD, por exemplo, faz é chama todos os autores numa mesa, com autores mais experientes da SACD, que vai ouvir a história de todo mundo e vai sugerir um acordo para dizer 20% para você, 30% para você, 50% para você. Acho que o proporcional é o autor original da ideia, o criador da obra tenha mais e os colaboradores tenham menos. É um caminho. E acho que você não precisa avisar a produtora, não. Registra lá, porque isso é um direito seu, não tem nada a ver com a produtora. E a produtora não tem que pagar nada também. Eles acham que tem que pagar, mas não tem que pagar nada. Gente, obrigado. A gente tem que sair. Valeu, muito obrigado. Valeu. E quem quiser, tem um coquetel aqui, eu acho, agora. Espero que esteja lá.